Olá a todos, bem-vindos à nossa unidade curricular comum, Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver qual é a nossa aula de hoje. Hoje é a aula de número 11, Objeto de Conhecimento, Participação e Controle Social. Detalhamento: Educação Fiscal, Tributação, Impostos, Taxas e Tributos, Tributo Pessoa Física e Jurídica, Princípios de Finanças Públicas. Então vamos à nossa aula. Vamos começar nossa aula vendo o que é a educação fiscal. Vejam aqui comigo. Ela é um processo educativo que busca a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania. E também o que mais? Ela busca sensibilizar as pessoas para o aprimoramento da relação participativa e consciente entre o Estado e os cidadãos e a defesa permanente das garantias da Constituição Federal de 1988. Agora vamos ver detalhadamente o que é a educação fiscal. Olha só, ela trata do orçamento público, da função social dos tributos, da importância deles para a prestação de serviços públicos de qualidade, e da aplicação destes recursos e da nossa participação na construção das diretrizes que norteiam os investimentos dos governos. A educação fiscal é o caminho para o exercício pleno da nossa cidadania. E para que a gente precisa estudar a educação fiscal? A gente precisa compreender a função socioeconômica do tributo, saber de onde vem e para onde vai o dinheiro arrecadado que retorna à população por meio de políticas públicas para a melhoria de vida das pessoas. A gente precisa aí saber para onde que vão esses impostos, né, que também são chamados de tributos, para eles retornarem para a gente, né, para retornarem para a população. E agora a gente vai ver um vídeo onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre educação fiscal. Vamos ver. A educação fiscal propõe que as pessoas saibam exercer melhor sua cidadania, ou seja, que não confiem a outros o seu poder de decisão, mas cobrem atitudes e, mais que isso, participem ativamente do processo político, social e econômico da sua cidade, do seu estado e do seu país. A educação fiscal tem dentre seus objetivos mudar as atitudes das pessoas, colaborando para que elas procurem novos caminhos e diferentes respostas para seus problemas e da comunidade em que vive. A educação fiscal luta contra as injustiças sociais e contra as desigualdades sociais. Ela oferece instrumentos para que as pessoas se conscientizem de seus direitos e deveres. Contribui para mudar valores, hábitos e atitudes. Propõe uma maneira de refletir sobre o próprio processo educacional e uma nova visão de mundo. E objetiva que as pessoas se tornem mais criativas para alcançar uma melhor qualidade de vida. Então, vejam só, né, que em resumo a educação fiscal, ela busca aí trazer para a gente de forma correta, desde que sejam aplicados de forma correta os impostos que a gente paga, trazer uma qualidade de vida para nós cidadãos. E eu vou deixar aqui para vocês o QR Code de um vídeo que fala sobre cidadania, onde a educação fiscal nos convida a tomar uma atitude, a agir para construir relações sociais mais justas. Então, ainda falando sobre cidadania, nós temos que o cidadão ele deveria receber de volta os impostos pagos através de serviços, como educação, saúde e segurança. O cidadão, nós cidadãos, somos os indivíduos com direitos civis e políticos de um Estado e que também temos direitos e deveres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tributação. Vamos ver aqui a função social dos tributos. Por meio do pagamento dos tributos, que são os impostos que o Estado arrecada, ele transforma em bens e serviços como educação, saúde, habitação, segurança pública, estradas, rodovias, portos,
saneamento básico e outros serviços, ou pelo menos deveria, né? A gente vê aí, acompanha pelos noticiários que esses tributos deveriam ser melhores aplicados aí em todas essas áreas. E o que mais que a gente tem? O que são esses tributos? Como que o Estado consegue dinheiro para realizar ações que venham atender a população? Por meio da arrecadação desses impostos, desses tributos, que as pessoas pagam para atender as atividades do próprio Estado para realizar o bem comum. E assim, é importante compreender que quando falamos de tributos, nós falamos principalmente dos impostos e das taxas. A gente vai aqui ver cada um desses impostos que são bastante utilizados no nosso dia a dia e que a gente precisa conhecer. Vejam só, os impostos eles são uma modalidade de tributo sem vinculação com alguma atividade específica do poder público. Os impostos arrecadados pelo governo federal, estadual, municipal e o Distrito Federal são para atender às necessidades públicas, sem estarem vinculados a nenhuma prestação de serviços específicos fornecidos pelo governo. Nós temos 3 impostos no Brasil. Cada esfera do governo é autorizada pela Constituição a cobrar determinados impostos. E aqui a gente dividiu cada uma dessas esferas e os impostos que a gente tem. Por exemplo, os impostos da União são esses 7 aqui que estão listados. São os impostos sobre importação, sobre exportação, sobre a renda, sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, IOF, mas a gente viu que esse IOF, em alguns investimentos, dependendo do tempo que você aplica, depois de 30 dias, geralmente, ele não é mais cobrado. Temos também imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Então, esses são os impostos que cabem à União. Temos agora os impostos da esfera estadual do governo, que são 3, que é o Transmissão, Causa Mortes e Doação, que é o ITCMD, quando alguém morre e precisa repassar o bem para os herdeiros, é preciso pagar esse imposto aqui, o ITCMD. Temos também o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, a gente consegue ver ele aí nas notas fiscais. E também temos o Imposto Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA, que geralmente a gente paga aí no início do ano, dependendo do final da placa do carro, ou do veículo, né, em geral. E a outra esfera do governo são os municípios, que são 3 impostos também, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU, que também vence geralmente lá no início do ano, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é ITBI. Quando você vai comprar um imóvel, você precisa pagar esse imposto. Às vezes o governo oferece um desconto nesse imposto, mas mesmo assim ele é um pouquinho alto. Então, toda vez que você pensar em investir, na verdade, em adquirir um imóvel, você fique bem atento ao valor desse ITBI, porque é um imposto a mais que você precisa pagar, além do que você vai estar pagando no valor do seu imóvel. E também temos os impostos sobre os serviços, que é o ISS. Agora a gente vai ver detalhadamente o que são cada um desses impostos, começando pelos impostos da União. O Imposto sobre a Renda, representado pela sigla IR. Ele é cobrado sobre os salários, faturamento das empresas, rendimentos como aluguéis, etc. Temos também o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é autorizado pela Constituição, mas não é cobrado. O Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é cobrado sobre os produtos que sofram industrialização ou beneficiamento.
O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, cobrado sobre vários tipos de operações financeiras, como de empréstimos, seguros e câmbio, e a gente já viu também que ele é cobrado sobre alguns investimentos, dependendo ali do tempo desse investimento. E a gente também tem um imposto sobre a importação, que é cobrado quando algum produto estrangeiro entra no nosso país. Temos também o imposto sobre a exportação, que é cobrado quando algum produto nacional é exportado, ou seja, sai do nosso território nacional. O imposto sobre a propriedade territorial rural, que é cobrado anualmente sobre a propriedade localizada fora da zona urbana do município. Então, esses são os impostos da União. Agora a gente tem aqui os impostos estaduais, que são os mais conhecidos da gente, que são cobrados aqui nessa esfera, na esfera estadual. E eles são destinados à manutenção da administração do governo estadual, bem como financiamento de serviços públicos do Estado e investimentos em infraestrutura a nível estadual, escolas e faculdades estaduais, rodovias estaduais, etc. E são responsáveis por cerca de 28% da arrecadação total. Então vejam que esses impostos aí, eles são cobrados, são aplicados ali em escolas e faculdades estaduais e rodovias estaduais também. Já em escolas municipais, em faculdades federais, já são outros impostos. Os estaduais são apenas dessas escolas que pertencem ao Estado e das faculdades também. E a gente tem aqui quais são esses impostos estaduais, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, cobrado anualmente dos proprietários de automóveis, motocicletas, caminhões, etc. Então, em cada estado do Brasil, o estado cobra um valor diferente de IPVA, dependendo do estado que você está. É por isso que o Departamento de Trânsito ele é por estado. Aqui no Amazonas tem o Departamento de Trânsito do estado do Amazonas e todos os outros estados têm o seu Departamento de Trânsito. Quando você muda de cidade, de estado, e você quer levar o seu veículo, você pode também mudar a placa do seu veículo para o estado que você mudou. E aí você vai pagar um imposto para o estado onde você se mudou e onde vai estar cadastrada a placa do seu veículo. O que mais que a gente tem? Temos o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, que é o ICMS. A gente já falou aqui um pouquinho sobre ele. Ele é cobrado nas compras de mercadorias. A gente consegue ver ali na nota fiscal, geralmente, o ICMS. E ele também é cobrado nas contas de energia elétrica, gás, telefone, celular e internet e nas viagens de ônibus entre cidades. Se você for olhar a sua conta de energia, se você for olhar o bilhete de viagem ali da sua passagem de ônibus entre as cidades, você vai ver que tem uma taxa ali, que é esse imposto, é o ICMS. E o que mais que a gente tem? Nós temos também o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que é o ITCMD. Ele é cobrado quando um bem móvel ou imóvel é transmitido a outra pessoa por herança ou por doação. Esse tipo de imposto a gente quase não ouve falar, porque muita gente nem faz essa mudança aí, essa transferência, né, do bem móvel ou imóvel quando uma pessoa morre e deixa de herança. Por que a gente não ouve falar? Porque esse é um imposto que geralmente ele é muito caro e ele vem junto com outros impostos também. Geralmente ele vem junto com o inventário que você vai ter que fazer, que já custa muito caro também. Aí entra esse ITCMD e dependendo do número de herdeiros, cada herdeiro vai ter que pagar esse imposto para poder receber essa herança. Então, muitas vezes a pessoa nem vai vender, né, essa herança que ficou, não tem perspectiva, então acaba não fazendo. Então a gente não ouve muito falar desse imposto, mas ele existe. Se você fizer, se você pagar esse imposto direitinho, você vai ver que ele é muito custoso e é por isso que quase ninguém faz. O que mais que a gente tem aqui?
Esses impostos não acabam, né? Agora a gente vai ver os impostos municipais, que são de ordem do município e destinados à manutenção da administração pública local, serviços, investimentos e manutenções locais. Eles são destinados para escolas municipais, olha só, lembram que os impostos estaduais são lá das escolas estaduais e os impostos municipais já vêm para as escolas do município, unidades de pronto atendimento, etc. E eles são responsáveis por cerca de 5,5% da arrecadação total do país. A gente tem aí o Imposto sobre Serviços, que é o ISS, cobrado sobre os serviços prestados, por exemplo, pelos médicos, dentistas, mecânicos, hotelaria, estacionamentos, shows, etc. Então vejam que é uma quantidade enorme aí de impostos. Olha só, a gente tem aqui que esse imposto é cobrado por médicos e dentistas. A gente falou lá sobre o imposto de renda. Quando você vai pagar um médico ou um dentista, na sua consulta está incluído o valor desse imposto, desse ISS. E o médico ou dentista, ele vai ter que declarar que ele recebeu esse valor que inclui esse imposto que foi pago por você. E você pode ter parte desse imposto restituído lá no imposto de renda, lá quando você for fazer a sua declaração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tem também o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, cobrado anualmente sobre imóveis localizados na zona urbana dos municípios, que a gente já conhece também, né? O IPTU, ele é bem conhecido, a gente geralmente paga ele ali no início do ano, pela sua casa própria, ou se você mora de aluguel, né, dependendo do seu contrato, você precisa pagar também o IPTU do imóvel que você reside. A gente tem aqui também o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, que é o ITBI, cobrado nas transações de bens imóveis, como casas, terrenos, etc. Por exemplo, quando você compra uma casa ou um apartamento. O ITBI, como eu falei, né, ele é um imposto que ele tem um valor muito alto e você precisa verificar, você precisa, na verdade, colocar na ponta do lápis junto com as despesas que você vai ter ao comprar um imóvel. Em algumas situações, quando você vai comprar o seu primeiro imóvel, você ganha um desconto nesse ITBI, mas tem algumas regrinhas aí que você precisa seguir. Então, você vai ter que verificar se você vai poder ter o desconto no ITBI ou não quando você for comprar o seu primeiro imóvel. Então, continuando aqui, vocês viram, né, que a lista de impostos é enorme, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, e nós estamos sujeitos a pagar todos esses impostos. Por quê? Porque nós somos pessoas físicas. E quem é a pessoa física? É todo ser humano, enquanto indivíduo, do seu nascimento até o seu falecimento. A certidão de nascimento é o primeiro registro legal que a gente tem, né? Quando a gente nasce lá, o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento. E o que é que vem depois? Toda pessoa física que tem a sua certidão de nascimento precisa ser cadastrada na Receita Federal. E para isso precisa do cadastro de pessoa física, que é o nosso conhecido CPF, é o nosso documento. Ele não é a identidade, mas é um cadastro de pessoa física, ele é super importante, vocês já devem saber, não é? Toda vez que a gente vai se cadastrar em algum lugar, geralmente a gente precisa do CPF. Às vezes, quando a gente vai fazer compra, perguntam se querem que a gente coloque o CPF na nota. Por que que isso existe? Dependendo do estado que você está, quando você cadastra o CPF na nota, você recebe de volta parte do imposto que você pagou. Por exemplo, lá em São Paulo acontece isso, mas é em todas as lojas, em todas as compras? Não, são só em algumas, eu não lembro qual é o critério, mas você consegue receber parte daquele imposto que você paga. Aqui no Amazonas, quando você põe o seu CPF na nota, você não recebe parte do imposto.
aqui eles fazem de maneira diferente. Você tem que se cadastrar em um site, que é a Nota Fiscal Amazonense, e aí eles fazem sorteio de prêmios em dinheiro. Então, o que acontece? Aquele imposto que eles arrecadaram, que eles poderiam devolver para você, como fazem lá em São Paulo, eles sorteiam. Então, eles acumulam uma quantidade e fazem esse sorteio, e foi o critério que eles acharam melhor para fazer aqui com a volta desse imposto, não é? Então, um dos impostos que a pessoa física precisa declarar é o imposto de renda. Esse imposto ele é calculado por meio do rendimento que recebe no ano todo, e esse imposto ele é cobrado pela Receita Federal. Temos aqui o imposto de renda com a sigla IR, cobrado pela Receita Federal. Então, o que acontece? Lá no início do ano, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua declaração do imposto de renda. Você vai declarar tudo o que você recebeu. E ao final, depois de ter declarado o que você recebeu, os seus dependentes, o que você pagou, por exemplo, lembra que eu falei dos médicos e dos dentistas? Você declara também que você pagou ali. Se você pagou plano de saúde, se você paga aluguel, você declara seus bens também, declara seus investimentos, não tem segredo, você não paga imposto sobre os investimentos porque ele já vem descontado automaticamente. Mas você precisa declarar porque a Receita Federal precisa saber dessa informação. E o que acontece ali ao final da declaração? Duas coisas. Ou você vai pagar mais imposto, dependendo ali do cálculo que o programa faz, ou você vai receber. A Receita Federal ela pode restituir parte do imposto que você pagou. Então, isso depende lá também de quanto que você ganhou, de quanto que você gastou, depende da sua renda ali. Então, detalhadamente, o que a gente tem aqui? Os cidadãos, as pessoas físicas residentes no Brasil, que no ano calendário, ou seja, no ano anterior da entrega da declaração, recebeu rendimentos tributáveis, ou seja, recebeu salários, aposentadorias, aluguéis acima de R$ 30.639,90. Quem recebeu acima desse valor precisa ir lá no site da Receita Federal e fazer a sua declaração do imposto de renda. Quem recebeu abaixo disso não precisa. Então, quem recebeu vai lá, faz a sua declaração, ou você vai pagar mais imposto ao final, ou vai restituir, mas é necessário você fazer, porque senão a Receita pode ir atrás de você. Também quem precisa fazer essa declaração, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia, acima de R$ 200 mil. Então, tem esse critério também, acima de R$ 200 mil. Abaixo disso, não precisa. Lembrando que esse cálculo ali é durante o ano todo, o ano anterior todo, e você recebe ali no seu trabalho um documento que mostra quanto que você recebeu o seu valor bruto, né? Então, o valor bruto ele já conta para você ter que fazer ou não a declaração do imposto de renda. Quem precisa declarar também? Quem teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50. Então, esses são os critérios aí de quem está legalmente obrigado a enviar a declaração do imposto de renda à Receita Federal através lá do programa, onde você consegue fazer pelo aplicativo no celular, você consegue fazer no site pela conta Gov. Quem estiver obrigado e não enviar a declaração até o fim do prazo, que geralmente vai até final de abril ou de maio do ano seguinte, recebe multa pela falta ou pelo atraso na entrega. Então, é importante você estar em dia aí com a sua declaração do imposto de renda. Enquanto você não enviar a declaração, a pessoa fica com o CPF na situação pendente de regularização. E aí você não vai poder fazer várias coisas. Então, é muito importante você estar com o seu CPF limpo, direitinho, organizado. E não tem segredo, não tem medo, não tem por que deixar de fazer a declaração do imposto de renda. É uma obrigatoriedade aí que a Receita Federal traz para a gente, mas também serve para controlar. E como eu falei, muitas vezes, né, a gente acaba recebendo. Então, olha só que bom se a gente conseguir fazer a declaração lá direitinho e ainda receber a restituição do imposto de renda. Então, a gente tem aqui,
Pessoa jurídica, a gente falou da pessoa física, né? E quem é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica ela é formada por um conjunto de pessoas, geralmente é uma empresa, e esse conjunto de pessoas precisa ser cadastrado. E o documento não é o CPF, ele é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E as pessoas jurídicas também precisam pagar imposto de renda, precisa fazer lá a declaração do imposto de renda no final do ano. E para finalizar aqui, vamos ver alguns princípios de finanças públicas. A atividade financeira do Estado consiste na busca de meios para obter bens e serviços que permitam a satisfação de suas necessidades. Temos o orçamento público, que é peça fundamental do sistema da administração pública e busca o equilíbrio entre as limitações de recursos e as crescentes necessidades da população. Lembrem que esse orçamento público ele já é previsto ali antes do ano começar, então por isso que ele é uma peça fundamental da administração pública, porque já dá para ter uma ideia do quanto que vai ser gasto ali no país no ano que se segue. Ele é o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esse recurso. Ele também é onde são alocados os recursos destinados a hospitais, manutenção de estradas, construção de escolas, pagamento de servidores, dentre outros. Então vejam só, imaginem quanto que custa construir hospital, manter estradas, construir escolas, pagar todos os servidores. Então, por isso que ele tem que ser bem planejado. Por quê? Porque ele tem que ser feito antes do ano iniciar. Então, é muito dinheiro envolvido aí e é preciso fazer esse orçamento. Então, conhecer um pouquinho sobre esses instrumentos é importante para que a gente possa cobrar políticas públicas, para que a população seja, de fato, atendida. A gente vê que isso não acontece como deveria, não é? Porque nós pagamos muitos impostos, a gente tem aí o impostômetro da casa de bilhões de reais e a gente não vê o retorno para a população. Então é preciso cobrar as políticas públicas, estar bem ciente, se informar, se informem, assistam ao noticiário. Eu sei que muita gente não gosta, que é chato, mas é necessário, a gente precisa estar por dentro das notícias. E também temos que nos informar pela internet, a internet está aí para isso. Muitas pessoas já têm acesso à internet ali de casa mesmo, do seu celular. Então, leiam o jornal, leiam o noticiário, cuidado com as informações falsas, porque infelizmente ali na internet também tem muita propagação de notícias falsas. Então, verifiquem a veracidade da informação, vejam se o site é confiável, tenha cuidado também, mas principalmente, procure saber para onde o dinheiro que você paga, o imposto que você paga está sendo destinado e cobre das autoridades, cobre do vereador, do prefeito, dos deputados, dos senadores, do governador, do presidente, se possível, e fique sempre de olho fiscalizando para que a gente tenha a nossa tão sonhada qualidade de vida. Então, essa foi a nossa aula.